nós abordaremos o tema de resíduos potencialmente infectantes e resíduos perfluorocortantes, pertencentes aos grupos A e E, respectivamente. A apresentação será realizada pela Thaisa Pasqualini, que possui graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica pela Unifesp, doutorado em Microbiologia e Imunologia pela Unifesp e pós-doutorado pelo Departamento de Biofísica da Unifesp. A Thaisa é servidora da Unifesp, atuando como biomédica. Ela é chefe da divisão de biossegurança do Departamento de Gestão e Segurança Ambiental, vice-coordenadora do Núcleo de Proteção Radiológica e membro da Comissão Interna de Biossegurança. Então, eu agradeço de antemão a Thaisa por sua disponibilidade em compartilhar conosco seus conhecimentos, suas experiências, e passo a palavra a Thaisa. Thaisa, muito obrigado. Vou cancelar aqui, parar a minha apresentação. Se você quiser, pode compartilhar aqui. E agradeço ao pessoal. O Cássio, agradeço bastante a sua apresentação, agradeço a presença de todos e a todos do DGA também que auxiliam aqui durante o curso. Espero que vocês aproveitem a aula, aproveitem o curso como um todo e já digo de antemão que eu estou disponível para as perguntas. Eu vou tentar ficar de olho no chat um pouquinho também, para tentar já responder o que vocês quiserem perguntar. E também coloquem as perguntas no chat, que o Cássio depois ele me passa aquelas que eu deixar passar durante a apresentação. Então, como o Cássio já disse para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde do grupo A e do grupo E. Antes de entrar propriamente no gerenciamento desses resíduos, a gente vai conversar um pouco sobre os riscos biológicos que nós estamos expostos nos nossos ambientes laborais, alguns princípios básicos de biossegurança que são fundamentais para que, durante a manipulação dos agentes biológicos, isso seja feito da maneira correta e da maneira segura. E na segunda parte da aula, aí a gente vai entrar realmente no gerenciamento desses resíduos potencialmente infectantes e perfluorocortantes. Então, nós estamos expostos a diversos tipos de risco nos nossos ambientes laborais. Eu vou, inclusive, repetir algumas coisas que foram faladas na aula passada. Então, os riscos que nós estamos expostos são os riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos, de acidentes. Hoje, eu vou me centrar nos riscos biológicos, que são aqueles decorrentes da exposição a agentes biológicos e seus subprodutos, como, por exemplo, aerosóis, poeiras, alimentos, instrumentos de laboratório, água, cultura, amostras biológicas diversas, como sangue, urina, escarro, outras secreções. Esse risco biológico, ele é subdividido em classes de risco, nós vamos falar sobre isso, por ordem crescente, de acordo com a periculosidade dos organismos que estão sendo manipulados. Nós estamos expostos a esses riscos biológicos pela via inalatória, pela via oral, pela via ocular, pela via dérmica. Isso é o que consta lá na norma regulamentadora 32 do Ministério do Trabalho. E para que a gente tenha uma certa segurança na hora de manipular esses agentes biológicos, é fundamental que a gente obedeça aos princípios da biossegurança. Então, a biossegurança é um conjunto de procedimentos, de ações, de técnicas, de metodologias, de equipamentos que são capazes de eliminar ou minimizar os riscos a que estamos expostos, que são inerentes a diversos tipos de atividades, como pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico, e esses riscos, eles podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente e até da qualidade do trabalho que está sendo desenvolvido. É sempre importante lembrar que a segurança biológica ela está centrada na prevenção dos acidentes ocupacionais. Para que a gente possa obedecer essas normas de segurança, a palavra-chave que a gente tem que sempre lembrar é contenção. Então, para que a gente possa obedecer o princípio da contenção, nós temos que ter três principais objetivos. Então, as boas práticas e as técnicas laboratoriais. A pessoa que vai manipular, ela tem que ter ciência e saber como utilizar as boas práticas e as técnicas laboratoriais. A gente tem que ter os equipamentos de segurança básicos, que são as barreiras primárias de contenção, e também as instalações que a gente manipula esses agentes biológicos, elas têm que ser adequadas.
Então, o projeto tem que ser bem feito, que são as barreiras secundárias de contenção, e tem que contemplar uma série de fatores que a gente vai falar também nessa aula. Vou fazer um parênteses aqui, só para deixar claro que hoje a legislação que a gente vai tratar não diz respeito à Lei de Biossegurança, que é a Lei 11.105 de 2005, que trata basicamente da manipulação, geração e transporte, entre outras coisas, dos organismos geneticamente modificados, fala sobre células-tronco e clonagem humana. Eu vou me ater nessa aula a outro tipo de legislação, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e do Emprego, do Ministério da Saúde, todas as resoluções da Anvisa e da CONAMA, as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, que versam sobre os riscos químicos, físicos, biológicos, etc., encontrados nos ambientes laborais. Então, nós não vamos falar sobre a lei de biossegurança. Então, aqui agentes biológicos que nós estamos expostos no nosso ambiente de trabalho. Nós estamos expostos aos vírus, aos fungos, bactérias, parasitas, outros tipos de culturas celulares, as toxinas que são geradas por esses agentes biológicos, amostras biológicas que podem ter agentes biológicos, como, por exemplo, sangue, urina, escarro, entre outros, aos organismos, a esses mesmos agentes mais geneticamente modificados, que são os organismos geneticamente modificados, e também aos prions. Então, o que diz as normas e as resoluções é que estamos expostos a esses agentes biológicos que eu comentei com vocês. E esses agentes, eles são divididos em classes de risco, que vão de classe de risco 1 até a classe de risco 4. E onde eu encontro? Como que eu sei que um agente é de classe de risco 1, 2, 3 ou 4? Então, a gente vai consultar um documento, que é do Ministério da Saúde, que se chama Classificação de Risco dos Agentes Biológicos. Ele está hoje na sua 3ª edição. Então, nesse documento, vocês encontram todos os agentes biológicos e quais são as suas classes de risco. Vocês vão ver nesse documento, eu deixei esse documento, ele está lá na pasta do Google Drive, então, para vocês consultarem. Vocês vão notar que os agentes de classe de risco 1 não estão descritos. Eles começam a ser descritos a partir dos agentes de classe de risco 2, 3 e 4. Nós vamos comentar sobre isso também. E eles são classificados, né, esses agentes, de acordo com uma série de critérios. Então, eles vão avaliar esses agentes de acordo com a sua virulência, o modo de transmissão, a origem desse agente, se existem medidas profiláticas ou terapêuticas contra o agente, os fatores referentes ao próprio trabalhador, a manipulação do agente e também as descobertas científicas. Então, hoje, um agente que está classificado como classe de risco 3, se descobertas científicas, por exemplo, encontrarem uma medida profilática e terapêutica adequada, então você não necessita, você pode eventualmente reclassificar esse agente como classe de risco 2. Vamos ver alguns exemplos desses agentes. Então, o agente de classe de risco 1 é aquele que possui nenhum ou baixo risco individual e coletivo. Então, são agentes que não têm probabilidade de causar doenças nos homens ou nos animais. Como eu disse para vocês, esses agentes não estão classificados naquele guia, né, de classificação dos agentes biológicos. Eles começam a ser classificados a partir de classe de risco 2. Isso não significa que um agente novo, ele é automaticamente colocado na classe de risco 1, muito pelo contrário. Ele é tratado como um agente mais agressivo, mais perigoso, e depois reclassificado de acordo com as suas características. Então, o que é um agente de classe de risco 1? A gente tem exemplos de bactérias, por exemplo. Então, o Lactobacillus vivo, que está lá no Yakult, é um exemplo de agente biológico de classe de risco 1, que não causa nenhum tipo de doença para homens ou animais ou ao meio ambiente. O Bacillus subtilis, outro exemplo de bactéria que é um agente biológico de classe de risco 1. A gente tem exemplos de fungos, então todos os cogumelos comestíveis, o shimeji, o shiitake, o cogumelo Paris, são agentes de classe de risco 1. O Saccharomyces cerevisiae, que é um presente no fermento que a gente usa para fazer pão, outro agente de classe de risco 1, que não causa nenhum tipo de doença. Os agentes de classe de risco 2, eles já possuem um moderado risco individual, mas baixo risco coletivo. Então, são agentes que provocam infecções nos homens ou nos animais, mas a gente tem ou uma medida terapêutica, ou uma medida profilática, ou ambas, né?
que podem limitar esse risco, né? E eles possuem um limitado potencial de propagação na comunidade e disseminação no meio ambiente. Então, essa classe de agentes possui uma grande diversidade. Então, nós encontramos exemplos de vírus, por exemplo, o Zika vírus e o HN1. A gente encontra exemplos de bactérias, então a Bordetella pertussis, que causa coqueluche, a Salmonella entérica, responsável pela salmonelose. A gente tem exemplos de fungos, então, Candida albicans, responsável pela candidíase, o Cryptococcus neoformans. A gente tem todos os protozoários classificados como classe de risco 2, Trypanosoma cruzi, o causador da doença de Chagas, o causador da malária, que é o Plasmodium falciparum. Os eumintos também estão aqui nesse grupo, que é a classe de risco 2, como, por exemplo, a Taenia solium e o Schistosoma amazoni. Então, vocês veem que é uma diversidade muito grande de agentes biológicos. Quando a gente vai para a classe de risco 3, a gente já encontra um alto risco individual e limitado risco coletivo. Então, nesse caso, são agentes biológicos que causam patologias graves. Eles podem ser letais, mas existe geralmente ou uma medida profilática ou uma medida terapêutica. E eles representam risco quando eles são disseminados na comunidade, no meio ambiente. E geralmente eles se propagam de pessoa a pessoa. Então, nesse caso, nós temos exemplos de bactérias de classe de risco 3, então Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis, que é responsável pela tuberculose. A gente tem exemplos de fungos, por exemplo, o Histoplasma capsulatum. A gente tem todos os prions classificados como agentes de classe de risco 3. Então, lembrando que o prion é uma proteína que é responsável pela encefalopatia espongiforme bovina, que é a doença da vaca louca. Então, os prions aqui são classificados como agentes biológicos classe de risco 3. E a gente tem uma série de vírus, entre eles o HIV e o SARS-CoV-2. Então, o SARS-CoV-2, por exemplo, se vocês forem procurar SARS-CoV-2 com esse nome lá naquele guia que eu mostrei para vocês de classificação dos agentes biológicos, vocês não vão encontrar. O que vocês vão encontrar lá é que todos os agentes SARS, então responsável pela síndrome respiratória aguda grave, são considerados agentes de risco de classe 3. Tá? Então, os MERS também estão classificados lá como agente de classe de risco 3. Então, fiquem atentos também quando forem procurar pelos agentes, que às vezes você não encontra o nome completo dele. Você encontra uma família, por exemplo, que é classificada como classe de risco 3, 2 ou 4. Quando a gente fala dos agentes de classe de risco 4, são aqueles que possuem elevado risco individual e coletivo, são agentes biológicos com grande poder de transmissibilidade, principalmente por via respiratória. A transmissão pode ser desconhecida e a gente não tem nenhuma medida profilática ou terapêutica contra eles. Então, eles causam doenças, tanto em homens como animais, de alta gravidade, complexidade, e têm alta capacidade de disseminação na comunidade e no meio ambiente. A gente tem só vírus classificados como classe de risco 4, praticamente, e o mais conhecido de todo mundo é o Ebola vírus. E quando a gente manipula esses agentes de diversos tipos de classe, de risco, a gente precisa, como eu falei anteriormente, ter uma contenção adequada para trabalhar com esse material. Então, quando a gente trabalha com um agente de classe de risco 1, a gente vai ter uma estrutura laboratorial que a gente chama de nível de biossegurança 1. Classe de risco 2, NB2, classe de risco 3, NB3 e assim por diante. Isso quando a gente fala da exposição deliberada a esse agente, ou seja, eu sei o agente que eu estou trabalhando. É diferente de uma exposição, por exemplo, no hospital, que o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico, eles não sabem o agente que pode estar contaminando um paciente. Então, nesse caso, quando a exposição não é deliberada, todo o manejo da segurança é feito pela CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então, o que eu vou comentar com vocês aqui sobre as normas de biossegurança é em ambientes de contenção e que tem a exposição deliberada a esse agente. E como que eu sei como manipular esse agente, como trabalhar da maneira correta com esse agente? Então, existem muitos documentos que trazem todas as normas de segurança biológica. Então, acho que os mais importantes que eu posso citar para vocês
são as Diretrizes Gerais para o Trabalho em Contenção com Agentes Biológicos, que é um documento do Ministério da Saúde. Outro documento muito importante é a NR32, que é um documento do Ministério do Trabalho, é um guia técnico de riscos biológicos, e, claro, os diversos manuais de segurança biológica que tem espalhados por aí, mas o que a gente normalmente se baseia é o Manual de Segurança Biológica da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde. Esse ano de 2021, eles lançaram a 4ª edição do manual. Então, ele está fresquinho aí. Eu também coloquei todos esses documentos naquela pasta compartilhada para vocês poderem acessar. Mas, de modo geral, eles trazem alguns princípios que são básicos para o trabalho em contenção e para a manipulação dos agentes biológicos. Eu vou citar alguns aqui que são comuns para qualquer tipo de laboratório, de qualquer nível de biossegurança. É lógico que um laboratório de nível de biossegurança 4, ele tem muito mais contenção do que um laboratório de biossegurança número 1, mas eles têm alguns princípios básicos que são comuns a todos esses níveis de biossegurança. Então, quando a gente manipula, qualquer local que manipula de maneira deliberada agentes biológicos, a gente precisa sempre manter as portas desse local fechadas. O acesso ao laboratório ou à sala que está sendo manipulado agente biológico, ele é restrito às pessoas que são autorizadas. Então, é errado a gente levar o sobrinho, a sobrinha, o filho, para conhecer, por exemplo, um laboratório de manipulação de agentes biológicos. As pessoas que estão nesse local, elas são treinadas e conhecem os riscos que esse laboratório possui. Além disso, laboratórios que manipulam agentes biológicos têm que ter afixado uma sinalização adequada na porta. Então, essa sinalização ela tem que conter o símbolo internacional de risco biológico, qual é o nível de biossegurança do laboratório, o organismo que é manipulado, um telefone de contato da pessoa responsável, porque qualquer problema, essa pessoa tem que ser contatada a qualquer hora do dia. Essa sinalização, ela é obrigatória a partir de laboratórios NB2. Todo mundo que trabalha dentro de um laboratório de níveis de biossegurança diversos tem que trajar roupas de proteção adequadas. Então, aventais, jalecos, macacões, durante as atividades laboratoriais. Caso algum visitante, alguma pessoa externa vá ao laboratório, ele tem que estar trajando também a roupa de proteção. Além disso, é importante utilizar equipamentos de proteção facial, por exemplo, óculos de segurança e visores, sempre que houver riscos de respingo do material infectante. A gente sempre deve usar luvas quando manusear o material biológico, sendo que é importante retirar qualquer adereço que possa interferir com o uso da luva. Então, a gente tira anel, pulseiras, relógio, porque isso pode interferir com a utilização da luva. E a gente não toca com a luva em nada que pode ser manipulado sem proteção. Então, eu não estou manipulando um agente biológico, eu vou lá atender o telefone, vou abrir a porta, porque a minha luva pode estar contaminada com esse agente biológico. E o descarte desse EPI tem que ser feito da maneira correta. Então, nós vamos falar bastante sobre o descarte de material com possível contaminação de agente biológico. Lembrando que a luva que a gente usa para manipular agente biológico não necessariamente é a mesma luva que a gente vai usar para manipular um produto químico. Então, existem luvas adequadas para você trabalhar em situações de extremas de calor, de frio, para manipular produtos químicos diversos e para trabalhar com material biológico. Então, são luvas diferentes, porque os processos são diferentes. A gente sempre deve lavar as mãos antes e após o trabalho do laboratório. O uso das luvas não substitui a necessidade da lavagem das mãos. Então, a gente sempre lava as mãos antes e após o trabalho no laboratório. Lembrando que a utilização das luvas, ela não substitui a lavagem das mãos. Então, assim que a gente retira as luvas, sempre lavar as mãos. E não se lava as mãos com as luvas, tá? Porque ela não é adequada, o sabão, o sabonete, o detergente, ele pode prejudicar a utilização da sua luva. Além disso, a gente sempre utiliza cabines de segurança biológica para manipular ou manusear materiais infecciosos. Essa cabine ela é colocada em áreas de pouco trânsito e ela vai proteger tanto o produto que você está manipulando, mas também o operador e o meio ambiente. Então, a pergunta é, bom, mas qual cabine de segurança biológica que eu devo usar, né? Existem tantas cabines diferentes. Então, para a gente saber qual cabine nós vamos usar, a gente tem que saber exatamente o agente biológico que a gente está trabalhando.
Então, quando a gente trabalha com agente de classe 1, por exemplo, não necessariamente você precisa utilizar uma cabine de segurança biológica, a não ser que você queira manter a integridade do seu produto de qualquer outro tipo de contaminação. Quando a gente trabalha com agentes de classe 2, 3 e 4, aí é obrigatório a utilização de uma cabine de segurança biológica. E também vai depender do tipo de agente. Então, o agente de classe 2, você pode utilizar uma cabine de classe 2A1, por exemplo, cuja recirculação do ar é feita dentro do próprio ambiente que essa cabine está colocada. Ou então, não, eu vou trabalhar com agente de classe 3 ou 4, em que eu preciso, depois da filtração desse ar, que ele seja enviado para fora da edificação. Então, isso vai depender bastante do tipo de agente. Se eu vou trabalhar com agente de classe 4, vou trabalhar com ebola vírus. Então, a estrutura física tem que ser muito específica e, além disso, a recirculação do ar nunca pode ser feita dentro do próprio ambiente. Você não pode ter nenhum tipo de contato com o agente que você está manipulando. Então, você vai usar essa última cabine aqui que está no slide, que permite que você não tenha nenhum contato com o agente a ser manipulado. Todos os procedimentos devem ser sempre realizados de maneira cuidadosa para evitar a criação de aerosóis e respingos, porque isso é uma fonte de contaminação. Além disso, todos os estudantes nos laboratórios e as pessoas que vão manipular os agentes, elas têm que ser treinadas, tá? E supervisionadas por alguém que seja competente e que tenha atuação na área. Esse treinamento ele tem que ser anual e ele é obrigatório a partir de NB2. E ele precisa ser também, você precisa saber exatamente que essa pessoa foi treinada. Então, não é só de boca, não, eu treinei um estudante. Ele precisa assinar uma confirmação de que ele foi treinado. Existem algumas proibições também importantes que nunca devem ser feitas no laboratório ou nesses ambientes de contenção. Então, por exemplo, é proibido ingerir ou preparar alimentos e bebidas, é proibido fumar, utilizar cosméticos e perfumes, é proibido manipular lentes de contato na área de trabalho do laboratório. Então, não é proibido você usar lentes de contato, mas não é recomendado, porque se ocorre respingo de algum material ou infeccioso ou produto químico, isso se concentra na lente de contato, é difícil você tirar e acaba se tornando muito perigoso, é difícil de você lavar, inclusive. Então, não é recomendado. Então, quem usa lente de contato, é sempre bom usar um óculos de proteção, de acrílico, para evitar respingos na lente de contato da pessoa. É proibido armazenar comidas e bebidas nas áreas de trabalho. Então, a gente não guarda maçã, suco, Coca-Cola na mesma geladeira que a gente vai utilizar para guardar nossas placas de cultura, por exemplo. A gente não utiliza o mesmo micro-ondas que você usa para fazer meio de cultura para esquentar sua comida na hora do almoço. Então, é importante que a gente tenha essa separação. Então, dentro do laboratório, não é um ambiente para consumir alimentos. É proibido pipetar com a boca, utilizar calçados abertos em ambientes laboratoriais e utilizar vidrarias quebradas ou trincadas, porque isso também pode ser uma fonte de contaminação. A pessoa pode estar manipulando um produto infeccioso, se cortar num tubo que está trincado, que está quebrado e acabar se contaminando. E é sempre importante descontaminar a superfície de trabalho quando houver contaminação com material infectante, então caiu um pouco da sua cultura na bancada, imediatamente você limpa, mas também sempre ao final do dia. Então, terminou o trabalho, mesmo que visivelmente você não tenha derramamento de substância, é importante você descontaminar essa superfície. Todo equipamento antes de qualquer serviço de manutenção, a gente vai mandar, por exemplo, nossa estufa, que a gente utiliza para colocar bactérias, placas de cultura, para o técnico antes de fazer a descontaminação desse equipamento. E também essa descontaminação ela pode ser feita por processos químicos ou físicos de todo o material que tem contaminação biológica. Bom, mas o que a gente vai utilizar para descontaminar um material que contenha um agente biológico? Então, isso vai depender do agente que você está manipulando novamente. Por isso que é fundamental que qualquer local tenha um inventário dos agentes biológicos que são manipulados lá. Então, qual organismo que é manipulado, qual o melhor método para realizar a desinfecção desse agente específico, o que fazer em caso de acidente,
quais outros procedimentos específicos da manipulação da gente. E como que a gente faz isso? A gente faz isso por meio dos procedimentos operacionais padrão. Então, é fundamental que todo laboratório tenha uma seção que contenha os POPs, que pode ter o manuseio de equipamentos, as técnicas que são empregadas, né, de modo a melhorar a qualidade desse local. Então, aqui é um exemplo de POP, por exemplo, de lavagem de vidraria. O que tem que conter esse POP? O objetivo do POP, os reagentes que são utilizados, os procedimentos específicos. Esse POP ele tem que ser revisado com frequência, porque existem alterações que podem ocorrer, né, na própria manipulação, nas próprias técnicas que são utilizadas no laboratório. E quando a gente vai fazer, no caso, a desinfecção ou esterilização do material que está contaminado no seu ambiente de trabalho, a gente precisa sempre lembrar que a desinfecção é um processo de eliminação de formas vegetativas que estão lá presentes nas superfícies, que pode ser feita por agente químico ou físico, mas que ela não elimina 100% dos esporos bacterianos. Então, por isso, ela não pode ser confundida com esterilização. São processos diferentes. A gente precisa ter sempre em mente, tudo que não pode ser esterilizado deve ser desinfetado. Tudo que pode ser esterilizado, ele não deve ser apenas desinfetado. Por quê? Porque a esterilização é um processo muito mais eficaz na destruição dos micro-organismos. Então, se eu puder fazer o processo de esterilização, eu vou fazer. Eu não posso fazer por conta do material que não pode ir para determinado equipamento para fazer a esterilização, então eu vou fazer um processo de desinfecção. Mas algum desses processos sempre deve ser feito depois da manipulação do agente biológico. Os processos de desinfecção, eles são divididos em 3 níveis. Isso de acordo com o espectro de destruição do micro-organismo. Então, a gente tem desinfecção de alto, médio e baixo nível. Quando a gente fala em desinfecção de alto nível, são aquelas desinfecções que destroem todas as formas vegetativas do micro-organismo. Isso inclui Mycobacterium tuberculosis, vírus lipídicos e não lipídicos, fungos, uma parte dos esporos bacterianos, então ela não destrói totalmente os esporos bacterianos. Existem diversos tipos de desinfetantes de alto nível. O que a gente mais utiliza e que a gente mais conhece são os compostos clorados. Então, compostos clorados acima de 1% são compostos efetivos para desinfecção de alto nível. Então, água sanitária, hipoclorito de sódio. Existem outros, claro. A desinfecção de médio nível é linativo bacilo da tuberculose, as bactérias na forma vegetativa, a maioria dos vírus e dos fungos, mas não destroem esporos bacterianos. Também existem uma série de desinfetantes, o que a gente mais utiliza e o mais conhecido é o etanol 70%. E na desinfecção de baixo nível, ela elimina a maioria das bactérias, alguns vírus, como HIV, hepatite B, hepatite C, fungos, mas ela não destrói micro-organismos mais resistentes, como o Mycobacterium tuberculosis e também os esporos bacterianos. E aí também uma série de compostos podem ser citados, como compostos fenólicos, diodo, amônia quaternária, entre outras. E quando a gente pensa nos processos físicos de esterilização e desinfecção, a gente pode citar também calor seco, calor úmido, fervura, incineração, sendo que nos laboratórios o que a gente mais utiliza são as autoclaves, que é o processo físico de esterilização por calor úmido. Então, a autoclave, ela tem sempre que estar disponível no interior ou próximo do laboratório, dentro da edificação, de modo a permitir descontaminação dos materiais que são utilizados e dos resíduos que são gerados. Então, isso é muito importante, que a gente mantenha um sistema de manutenção, calibração e certificação de todos os equipamentos que são utilizados para a manipulação dos agentes biológicos. Então, estufas, cabines de segurança biológica, autoclaves, elas têm que ser certificadas de que elas realmente estão funcionando da maneira adequada. E as pessoas sempre perguntam, será que eu posso utilizar 2 processos, um químico e outro físico, para esterilizar ou desinfetar o material de maneira mais eficaz? Então, será que eu posso colocar hipoclorito de sódio na minha cultura e depois colocar na autoclave? Então, não, de maneira nenhuma, tá? Porque isso é muito perigoso. Quando você faz a desinfecção desse material
o hipoclorito de sódio, por exemplo, e coloca no autoclave, você pode gerar gases tóxicos que são muito perigosos para o operador. Então, a gente escolhe um desses processos que seja mais adequado para o nosso ambiente de trabalho, para o agente que a gente está manipulando, e depois de realizar esse processo, aí sim a gente vai fazer o descarte correto desse material. De novo, vou fazer um outro parênteses aqui, porque e as regras de biossegurança que são utilizadas durante a pandemia? Então, a gente está numa pandemia e os ambientes laborais em geral, eles estão adotando outras técnicas de segurança biológica que não estão contidas nesses guias que eu falei para vocês. Então, por exemplo, vários locais exigem o uso de máscaras nos ambientes de trabalho, distanciamento de 1,5 metro entre os postos de trabalho, diminuição da carga horária, tem uma série de minúcias que estão sendo feitas agora durante a pandemia. Então, para quem tem curiosidade de saber outras regras de biossegurança agora na pandemia, é importante acessem o site da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, o site está aqui descrito. Eles têm vários protocolos, por exemplo, guias clínicos, guias laboratoriais. Um exemplo de protocolo é esse aqui, ó. Então, é um guia de segurança biológica para laboratórios que são relacionados ao coronavírus. Então, acessem, pesquisem, estudem, porque existem novas diretrizes agora durante essa época de pandemia. Importante também a gente acessar os documentos do nosso país, do nosso estado. Então, alguns estados adotaram técnicas específicas para o gerenciamento dos resíduos. Eu vou comentar com vocês um pouquinho daqui a pouco. Um dos documentos que vocês podem acessar são as recomendações de proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde. Então, é um documento do Ministério da Saúde. Aqui tem alguns dados sobre o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde nessa época da pandemia. Então, é importante também, caso alguém tenha alguma curiosidade. Bom, então, depois que a gente manipulou todos esses agentes da maneira correta, em ambientes de contenção, seguindo as normas de biossegurança que são descritas pelos órgãos competentes, a gente vai ter que acondicionar esses resíduos em recipientes adequados, em condições seguras, para encaminhá-los aos serviços de descarte de resíduos, de acordo com o plano de gerenciamento dos resíduos da instituição. Então, toda instituição tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos que é baseado na legislação. E essa legislação é a RDC 222, vocês já viram isso na aula anterior, que é de 28 de março de 2018 e regulamenta as boas práticas de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. A RDC 222, ela substituiu a RDC 306, que era de dezembro de 2004. Eu gosto de falar sobre isso porque a gente utilizou muito tempo a RDC 306 e existem algumas modificações importantes entre as duas resoluções. Eu vou comentar aqui cada uma dessas mudanças que são bem características e que, ao meu ver, por exemplo, tornou a RDC 222 muito mais maleável do que era a RDC 306. Então, a RDC 222, que trata do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, ela não trata apenas, que as pessoas confundem, né, serviços de saúde com hospital. Então, resíduos de serviços de saúde não é um sinônimo de resíduo hospitalar. Serviço de saúde é todo serviço com atividade relacionada à atenção à saúde, tem laboratórios analíticos, necrotérios, funerárias, serviços de medicina legal, os estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde, que é a Unifesp, os centros de controle de zoonose, você tem serviços de acupuntura, piercing, tatuagem, salões de beleza. Então, é uma gama imensa de serviços que não apenas hospitais. Dentre esses resíduos de serviços de saúde que são citados na RDC 222, existem os resíduos com possível presença dos agentes biológicos, que, por suas características, podem apresentar risco de infecção, que são os resíduos do grupo A. Eles são identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, sempre. Eles são subdivididos, esses resíduos do grupo A, em grupo A1, A2, A3, A4 e A5. A gente vai falar bem específico sobre cada um desses grupos, mas, de maneira geral, grupo A1 é aquele que possui um alto potencial de infecção.
O grupo A2 são os resíduos de anatomia animal, de animais que foram infectados com algum agente biológico. O grupo A3 são resíduos de anatomia humana. O grupo A4, que possuem baixo potencial de infecção. E o grupo A5 são aqueles resíduos contaminados por prion. Então, quando a gente fala de resíduos do grupo A1, é uma gama grande de resíduos, como, por exemplo, cultura e estoques de micro-organismos, resíduos de fabricação de produtos biológicos, meios de cultura utilizados para manipulação, transferência e inoculação de agentes biológicos. Você tem resíduos resultantes de atividade de ensino e pesquisa ou de atenção à saúde, com suspeita ou certeza de contaminação por agentes de classe de risco 4. Micro-organismos com relevância epidemiológica, isso é importante. Então, você pode ter resíduos de classe 3, né, de agentes biológicos de classe 3, mas que são de relevância epidemiológica. Um exemplo é o SARS-CoV no momento. Então, ele não é um agente de classe 4, é um agente de classe 3, mas é um agente com relevância epidemiológica, porque tem risco de disseminação e ele é um causador de doença emergente. Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes que foram rejeitadas por contaminação ou má conservação, as sobras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, os recipientes e os materiais que são resultantes desse processo de assistência à saúde, sempre que contém sangue e líquidos corpóreos na forma livre. Então, todos esses resíduos do tipo A1, antes de eles serem enviados para a coleta, eles têm que sofrer um processo de inativação. No caso, uma inativação no nível 3. Isso significa, pelo menos, uma desinfecção de alto nível, que foi algo que a gente falou agora há pouco. Ou então, processos muito mais eficazes, como uma esterilização, uma incineração, entre outros. Mas, pelo menos, uma desinfecção de alto nível. E esse material, ele tem que ser tratado, isso depende do tipo de organismo que você está usando. Então, se a gente está manipulando agentes de classe 1 e 2, eles têm que ser tratados antes de serem enviados para a disposição final nas dependências do serviço de saúde. Então, ele vai ser, por exemplo, se a gente tem um prédio de pesquisa, você tem que ter necessariamente um tratamento, uma sala de autoclavação, que não necessariamente ele precisa ser dentro do laboratório, ele pode ser tratado no edifício, em algum local do edifício. Mas se você está manipulando agentes de classe 3 e 4, eles têm que ser tratados na unidade geradora. Então, dentro do próprio laboratório que gerou esse resíduo. Então, vamos supor que eu tenho uma sala de cultura, nível de biossegurança 3, que eu manipulo HIV. Então, esses resíduos gerados nesse laboratório, eles vão ser tratados dentro do próprio laboratório que gerou. Você tem que ter uma autoclave, por exemplo, dentro desse laboratório, para fazer a desinfecção desse material, ou a esterilização desse material, antes de enviar para a coleta final. E como que a gente faz a esterilização desse material? Então, se você for utilizar, por exemplo, uma autoclave, você vai colocar esse material sólido dentro de um saco específico para autoclavação, acrescentar um pouco de água para manter a umidade, manter o saco parcialmente aberto, realizar o processo de autoclavagem. Após o resfriamento desse material, você vai fechar o saco de autoclave e acondicionar, então, no saco branco para resíduo infectante, que contém o símbolo de substância infectante. E vai armazenar no recipiente rígido até a coleta do material. Na RDC 222, existe uma norma, né, nova a respeito das sobras de amostra de laboratório contendo sangue ou líquido corpóreo, que nesse caso agora elas podem ser descartadas diretamente no sistema de coleta de esgoto, desde que atendam às regras específicas dos órgãos ambientais. E caso o tratamento desses resíduos, né, de sobras de amostra de laboratório, sejam realizados fora da unidade geradora, eles têm que ser acondicionados em sacos vermelhos e transportados em recipientes rígidos, impermeáveis, resistentes à cultura, etc, etc. O saco de acondicionamento dos resíduos potencialmente infectantes, eles têm que ser constituídos sempre de material resistente à ruptura, vazamento, tem que ser impermeáveis, e você tem que respeitar o limite de cada saco. A gente não pode encher esse saco até um ponto que você não consiga fechar. Você jamais pode esvaziar ou reaproveitar o saco. Então, tem pouco material aqui, eu vou transferir para outro saco que está mais cheio.
para reaproveitar esse material. Isso é errado, isso é contra a legislação. Esses sacos, eles sempre têm que estar num recipiente de material lavável, resistente à ruptura e vazamento, para evitar a contaminação, né, desse ambiente. A tampa tem que ser provida de sistema de abertura sem o contato manual, então, de preferência, aquelas tampas que abrem, né, que você abre pisando lá com o pé, cantos arredondados e resistentes ao tombamento. Então, esses resíduos, depois que eles são desinfectados ou esterilizados, eles vão ser destinados a um outro tipo de tratamento, que pode ser incineração ou diversos outros, vocês vão ter uma aula específica sobre isso, e eles devem ser acondicionados em sacos brancos leitosos, como eu disse anteriormente, contendo em uma das fases o símbolo internacional de substância infectante e tendo as características estabelecidas pela NBR 9190 da ABNT. Isso é muito importante. Então, todo material que a gente utiliza, ele tem uma NBR específica para sua fabricação. Então, é importante vocês sempre observarem se esses sacos que estão sendo utilizados, eles obedecem a essa NBR. Normal, a gente vai saber se a gramatura do saco está correta, mas vamos supor que toda vez que você utiliza esses sacos para colocar material infectante, o saco rasga e você tem que usar 2 sacos. Então, isso significa que esse saco não foi confeccionado seguindo a NBR específica. Então, é sempre importante a gente estar atento a isso. E se a gente tiver resíduos potencialmente infectantes que são líquidos? Então, nesse caso, a gente não vai poder colocar num saco branco leitoso. O que a gente faz com esse resíduo? Então, uma das opções é a gente fazer uma autoclavação desse resíduo. Então, a gente coloca num recipiente resistente, preenche até no máximo 2/3 da capacidade, realiza o tratamento com pelo menos nível 3 de inativação, então se for uma autoclavação, isso vai estar sendo feito, e após o resfriamento a gente vai eliminar no sistema de esgoto. Se a gente fizer uma inativação com desinfetante químico, então a gente precisa realizar o descarte apropriado para o resíduo químico. Vocês vão ter uma aula só sobre descarte de resíduo químico, sobre gerenciamento de resíduos químicos. O que a gente não pode fazer jamais é jogar esses resíduos na pia sem qualquer tratamento. Então, sempre realizar qualquer tipo de esterilização ou desinfecção para eliminar as formas de vida que podem ter nesse meio de cultura ou nesse material que você utilizou. Então, vamos passar agora para os resíduos do tipo A2. Então, os resíduos do tipo A2 são as carcaças, peças anatômicas, vísceras, de animais que foram submetidos a processos de experimentação com inoculação de micro-organismos. Então, são carcaças de animais que foram inoculados com algum agente biológico. Isso inclui não só a carcaça, a peça anatômica e a vida, inclui também as forrações e os cadáveres. Então, a maravilha que esse material foi mantido, que esse animal foi mantido, ela também é considerada um resíduo do tipo A2. Esse material, ele vai ser, no caso de carcaças, né, e cadáveres, ele tem que ser acondicionado em freezer até o tratamento, mas ele também tem que sofrer um tratamento com nível 3 de inativação, e depois ele pode ser acondicionado no saco branco leitoso, identificado como peças anatômicas animais, para então seguir para a coleta adequada. Os resíduos do grupo A3 são peças anatômicas do ser humano, produtos de fecundação sem sinal vital, que não tem um valor científico ou legal e que não tem havido requisição por paciente ou pelos seus familiares. Então, por exemplo, uma amputação de um membro, então a gordura que é retirada lá quando se faz a lipoaspiração, entre outras coisas, eles são considerados resíduos do tipo A3. E, nesse caso, eles vão ser encaminhados para sepultamento, cremação ou incineração ou outra destinação licenciada por órgãos ambientais. Se for encaminhado para incineração, então ele vai ser acondicionado em saco vermelho e vai ter inscrição peças anatômicas. Os resíduos do tipo A4, como eu disse anteriormente, são resíduos com baixo potencial de infecção. Então, são kits de linhas arteriais, endovenosas, dialisadores, filtros de ar e gases aspirados de áreas contaminadas, sobras de amostra de laboratório e seus recipientes que contêm fezes, urina, secreção,
mas que não estejam contaminados com agentes de classe 4 ou de relevância epidemiológica, resíduos de tecido adiposo, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde que não contenham sangue ou líquido corpóreo na forma livre, tá? Que isso são resíduos do tipo A1, peças anatômicas, outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou estudos anatomopatológicos, então lâminas, por exemplo, de anatomopatológico, e também carcaças, peças anatômicas, vísceras de animais que não foram inoculados com nenhum tipo de agente biológico. Além disso, bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão também são resíduos do tipo A4. Nesse caso, esses resíduos que têm baixo potencial de infecção, eles podem ser acondicionados para descarte sem tratamento prévio. Então, a gente não precisa realizar aquela inativação nível 3 com esse material que foi gerado, né, baseado na descrição que eu acabei de dar para vocês. Mas, de qualquer maneira, eles vão ser acondicionados nas lixeiras que contêm o símbolo de risco biológico. Então, no saco branco leitoso, né, que contém o símbolo de risco biológico. Existe uma modificação importante aqui na RDC 222, que ela diz que artigos e materiais utilizados na área de trabalho, inclusive os EPIs, desde que não apresentem sinais ou suspeitas de contaminação, qualquer que seja, química, biológica e radiológica, elas podem ser tratadas como resíduos do grupo D, que é o resíduo comum. Eu acho isso bastante perigoso, porque isso é bastante subjetivo. Então, de repente, você tem uma forração lá no hospital e a pessoa que acabou de tratar o paciente acha que aquilo pode não estar contaminado, então ela poderia descartar isso como um resíduo comum. Mas é uma nova resolução, né, uma nova norma dessa resolução e que tem que ser considerada. Eu acho que a gente tem que pecar pelo excesso mais do que pela falta, então eu acho que luvas, esse tipo de coisa, deveria ser sempre descartado como resíduo potencialmente infectante. Além disso, forrações de animais de biotérios que não foram inoculados com nenhum tipo de micro-organismo, né, eles podem ser tratados também, podem ser enviados para compostagem. Então, é uma outra modificação da RDC, que anteriormente, a RDC 306, ela tratava sempre as forrações de animais, mesmo que não fossem inoculados com nenhum tipo de micro-organismo, como resíduo do tipo A4. Então, nesse caso, ele vira um resíduo comum e ele pode ser encaminhado para compostagem. No caso dos resíduos do tipo A5, são aqueles que são contaminados por príons. Então, na RDC nova, apenas órgãos, tecidos e fluidos orgânicos de alta infectividade para príons é que devem ser considerados resíduos do tipo A5, sendo que alta infectividade é definido por documentos oficiais pelos órgãos sanitários. Então, como eu disse, a RDC 222 ela ficou muito mais maleável do que a RDC 306, que tratava qualquer resíduo contaminado por príon, inclusive material pérfuro cortante, que tivesse suspeita ou contaminação com príons, já era considerado resíduo do tipo A5. Esses resíduos do tipo A5, eles devem ser colocados em sacos vermelhos duplos e encaminhados diretamente para a incineração. Bom, então, fazendo um resuminho aqui, os resíduos do grupo A1, eles podem ser acondicionados ou em sacos brancos leitosos ou sacos vermelhos, que são os resíduos de alta potencial de infecção. Os resíduos do grupo A2, que são dos animais inoculados com algum micro-organismo, depois de sofrerem, né, as forrações, cadáveres, sofrerem o processo de inativação, são colocados em sacos brancos leitosos. Resíduos do grupo A3, de anatomia humana, são acondicionados em sacos vermelhos. Resíduos do grupo A4, baixo potencial de infecção, não necessitam de tratamento prévio, são colocados em sacos brancos leitosos. E os resíduos do grupo A5, contaminados por príon, sacos vermelhos duplo. Como eu disse para vocês, a gente está numa época agora de pandemia. Então, existem algumas outras orientações para resíduos contaminados ou suspeita de contaminação por SARS-CoV-2. Então, seguindo o guia que foi publicado pelo Ministério da Saúde, esses resíduos, eles são enquadrados na categoria A1. Então, como eu disse para vocês, o SARS-CoV-2, ele é um agente biológico de classe 3,
mas ele é de relevância epidemiológica. Então, ele é considerado, os resíduos, né, que que podem conter, né, o SARS-CoV-2, eles foram enquadrados na categoria A1, segundo a RDC 722, eles têm que ser acondicionados em sacos vermelhos ou, na impossibilidade, em sacos brancos leitosos, que são substituídos até atingirem 2/3 da sua capacidade, ou pelo menos uma vez a cada 48 horas. E eles são tratados antes da disposição final ambientalmente adequada. Esse tratamento desses resíduos, ele pode ser feito dentro ou fora da unidade geradora, desde que respeite as condições de acondicionamento e transporte. Então, vocês veem que é um documento do Ministério da Saúde. É importante que no estado que vocês estiverem, vocês consultem os documentos específicos do seu estado, porque existem algumas alterações. Então, alguns estados adotaram práticas próprias para o manejo desses resíduos que podem estar contaminados com SARS-CoV-2. Além disso, os resíduos do grupo A, eles estão muito relacionados aos resíduos do grupo E, que são os materiais perfluorocortantes ou escarificantes. Eles são sempre identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contorno preto. Isso acrescido da inscrição resíduo perfluorocortante. Então, ele indica o risco que esse resíduo apresenta. Ele apresenta um risco por ser perfluorocortante e um risco por ser potencialmente infectante. E o que é material perfluorocortante? Então, as lâminas de barbear, as agulhas, os scalpes, as ampolas de vidro, as lâminas de bisturi, as ponteiras das micropipetas são consideradas materiais perfluorocortantes, as lâminas e as lamínulas, espátulas, utensílios quebrados de laboratório, tudo isso é considerado resíduo do grupo E, perfluorocortante ou escarificante. Os resíduos perfluorocortantes, eles têm que ser descartados em recipiente adequado que atenda, olha lá, padrão estabelecido por uma NBR específica. Então, NBR 13853 da ABNT, ou existe uma outra norma do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Então, eles são acondicionados em caixas próprias, que são resistentes à cultura. Todo mundo já viu essa caixinha que a gente chama do Descarpac. Descarpac é uma marca. Existem diversas outras marcas dessas caixas que são utilizadas para o descarte de substâncias de resíduos do grupo E. Lembrando que jamais a gente deve fazer o reencapamento de agulha na hora de realizar o descarte. Ela deve ser jogada diretamente dentro da caixinha, das caixas resistentes. Jamais jogar um resíduo perfluorocortante dentro de um saco preto ou em algum outro local que não há esses recipientes adequados. E essa outra foto aqui da direita, também, eu aposto que nunca ninguém viu isso, né? Essas agulhas e seringas saindo para fora da caixa, isso é proibido. Ela tem uma linha lá que demarca o volume máximo que deve ser colocado dentro da caixa. Quando atinge esse volume, essa caixa deve, então, ser fechada e colocada no saco branco leitoso para ser descartado como resíduo potencialmente infectante. Lembrando que existem perfluorocortantes que são infectantes, então, quando a gente trabalha com agentes biológicos ou os resíduos perfluorocortantes que são gerados no hospital, e você tem os resíduos perfluorocortantes que são químicos. Então, para jogar os resíduos perfluorocortantes químicos que não que não estejam contaminados com nenhum tipo de agente biológico, a gente usa a caixa laranja, que tem o símbolo do risco químico, tá? Então, são recipientes diferentes. E como eu disse para vocês, o recipiente amarelo, que contém o símbolo de risco biológico, depois que ele está completo, fechado, ele então é colocado no saco leitoso branco, que contém o símbolo de risco biológico, potencialmente infectante, para ser então enviado para a disposição ou para o tratamento adequado. Lembrando que a gente tem uma série de materiais que podem conter diversos tipos de contaminação. Então, você pode ter um material que tem um risco químico, um risco infectante e um risco radioativo associado. Quando isso acontece, o manejo é feito de acordo com cada classe de risco. Então, vamos supor que a gente tenha um material que está contaminado com radioativo e com um material infectante. O que eu vou fazer?
Aí eu vou deixar o radioativo, né, esperar o decaimento do radioativo para depois fazer o manejo do material infectante. Quando você tem um risco químico associado, vai depender do tipo de produto químico, de resíduo químico que está associado a esse material infectante. Ele é perigoso? Ele não é perigoso? Se ele não for perigoso, eu posso fazer o manejo apenas do material infectante e mandar para o tratamento apenas desse risco. Ah, não, ele é um produto químico perigoso, então o manejo já vai ser diferente. E todo serviço de saúde, ele tem que ter um programa de prevenção de acidentes com materiais perfluorocortantes. Isso está descrito lá na NR32, que é um documento do Ministério do Trabalho. Então, é importante que a gente saiba qual é o programa de prevenção com acidentes que o nosso local de trabalho possui. Então, depois que a gente gerou esses resíduos, acondicionou da maneira correta, então a gente tem que respeitar o limite de peso do saco leitoso branco, então no máximo 2/3 da capacidade, para garantir a integridade e ter como fechar esse saco depois. Lembra, é proibido esvaziar ou reaproveitar o saco, e eles devem ser substituídos ao atingirem 2/3 da capacidade ou então a cada 24 horas, isso independente do volume. O coletor onde esse saco vai ser acondicionado, ele tem que ser de material liso, lavável, resistente à punctura, ruptura, vazamento, tem que ter tampa provida de sistema de abertura sem contato manual e com cantos arredondados. O coletor não necessita de tampa para fechamento sempre que ocorrer a substituição imediata do saco para acondicionamento. Por exemplo, você está num centro cirúrgico, não dá para você ter um coletor com tampa, porque a pessoa vai estar usando aquilo o tempo inteiro e a tampa pode ser até uma via de contaminação. Mas isso são casos específicos. No laboratório, né, nos corredores, onde existem esses coletores, eles devem estar com tampas. E a coleta e o transporte, elas têm que atender um roteiro definido. Então, é importante que os horários sejam diferentes daquele em que são levadas, por exemplo, roupa, alimento, medicamento, ou que o trabalho naquele local é mais intenso. E ela tem que ser feita separada dos outros tipos de resíduos. Então, quando você mistura os sacos, então o saco de resíduo comum com o saco de material infectante, tudo aquilo vira material infectante, que você pode estar contaminando o resíduo comum com um material potencialmente infectante. Então, é importante que a coleta seja feita separada. E a gente nunca pode fazer o armazenamento temporário sobre piso ou sobrepiso, sempre dentro de containers adequados. A manipulação do resíduo ela tem que ser mínima, você tem que manter o saco dos resíduos em local seguro, jamais abrir o saco para inspecionar o conteúdo, então olhar o que tem lá dentro, ou então esvaziar o saco, como eu disse anteriormente. Adotar procedimentos para preservar a integridade do saco, novamente. Se você percebe que toda vez que você enche esse saco até no limite dele, de 2/3, e ele rasga, é que provavelmente foi comprado um saco que não corresponde à ABNT para a fabricação desse saco. Então, entre em contato com a pessoa responsável, justamente para informar que, né, trocar a empresa que você está comprando esse saco, porque ele pode estar sendo feito da maneira errada. E, claro, todo mundo que manipula resíduo potencialmente infectante, ele tem que estar equipado com os equipamentos de proteção individual. Isso é fundamental. Então, ele tem que usar uniforme adequado, luva, bota, gorro, máscara, se for necessário, óculos de proteção, avental. Isso é muito importante porque as pessoas estão em contato direto com aquele resíduo. Então, o potencial de infecção é muito alto. Então, sempre atento para as pessoas que estão recolhendo os resíduos estarem paramentadas da maneira adequada. Esses resíduos sólidos do grupo A, potencialmente infectantes, eles nunca serão dispostos no meio ambiente sem um tratamento prévio. Então, depois que eles foram coletados, se eles forem resíduos do grupo A1, você fez um tratamento no laboratório, mas esse tratamento não basta. Por quê? Porque a gente, além de eliminar as características de periculosidade do resíduo e preservar os recursos ambientais, eles têm que sofrer um tratamento antes de serem dispostos no aterro sanitário. Normalmente, esse tratamento, né, vocês vão ter uma aula só sobre isso, são tratamentos normalmente térmicos,
como, por exemplo, autoclavagem, que a gente já falou, são autoclaves gigantes, micro-ondas, incineração. Existem diversos tratamentos para a disposição, para que são realizados antes da disposição final desses resíduos. Então, micro-ondas, só levantando o tópico aqui, vocês vão ver isso com mais detalhes. É uma tecnologia nova, ela vai descontaminar os resíduos por emissão de ondas de alta e baixa frequência, em temperaturas elevadas. Eles têm que ser submetidos a um processo de trituração e umidificação antes de serem passados por esse processo. Incineração, que é um processo muito conhecido e muito comum, que é por meio de uma reação química, e a incineração é um processo físico-químico de oxidação, e ele vai reduzir também o volume dos resíduos, além de destruir a matéria orgânica. Lembrando que se a gente não segue todas essas normas para o gerenciamento dos resíduos, para a disposição final adequada desses resíduos, a gente pode ser enquadrado também na lei de crimes ambientais. Então, é muito importante, é lógico, a lei da consciência de fazer corretamente, porque isso preserva o meio ambiente, preserva a saúde das pessoas que estão trabalhando nesse ambiente que contém alto risco, a gente também pode ser enquadrado pela lei. É sempre importante observar o que está escrito lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos e olhar se a empresa que você trabalha, a instituição que você trabalha, possui uma política de resíduos própria. Então, a Unifesp, por exemplo, possui a sua política de resíduos sólidos, que é baseada na política nacional, mas que tem alguns pormenores, né, que são definidos na própria instituição pelas características da própria instituição. A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem um termo que eu acho muito importante, que é a responsabilidade compartilhada. Então, todos nós somos responsáveis pelos resíduos que são gerados no nosso local de trabalho. Então, se você está no laboratório, por exemplo, o estudante que manipulou a gente, o técnico que auxiliou o estudante, né, na geração desse resíduo, o chefe do laboratório, o reitor da universidade, todos são responsáveis pelo gerenciamento correto e pela disposição final desse resíduo. Então, quando ele sai do laboratório, quando ele vai para o serviço de coleta, quando a empresa, né, que foi contratada para levar esse resíduo para o aterro ou para fazer o tratamento final, você continua responsável por esse resíduo. Então, se acontece um problema com o caminhão da coleta na rua, todos que foram responsáveis pela geração podem ser responsabilizados. Então, é muito importante que a gente se atente para toda a legislação, como isso deve ser feito da maneira correta, e pensando não apenas, posso ser enquadrado na lei de crimes ambientais, mas a consciência, né, de fazer o certo, né, a ética que a gente tem que ter dentro da nossa profissão. Eu não consegui olhar as perguntas do chat, então vou pedir para o Cássio me passar agora. Vocês têm meu e-mail, o VoIP do local que a gente trabalha, a gente ainda está em trabalho híbrido, então nem sempre vocês vão me encontrar nesse telefone, que é o VoIP da universidade, mas podem me mandar e-mail, podem escrever diretamente para o DGA, que qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição a qualquer momento.